Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel, canal de testemunhos. Aqui só terá testemunhos, pessoal. Testemunho surpreendente, impactante, para você ser edificado, edificada, ok? Esse testemunho, pessoal, é sobre cabelo da CCB, Congregação Cristã no Brasil. O cabelo dela começou a cair. Aí você vai ver nesse vídeo. Você vai ver o que aconteceu. É impressionante, pessoal. Assista. A paz de Deus com toda a querida irmandade. Eu sou a Ana de São Manuel e eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida irmandade, eu me sinto até emocionado em contar esse testemunho, porque todo testemunho, a gente que vive, a gente sabe o quanto é forte. E quando a gente ouve também, a gente vê o que é Deus na vida das pessoas também. E neste momento, o Senhor me trouxe avante um testemunho no qual já tem quase 2 anos. Eu tenho problema na coluna, no qual também é um testemunho bem grande, bem bonito, que o Senhor também me libertou. Era para eu ter ficado tetraplégica, Ele me colocou em pé. Então, por conta desse problema, eu comecei a tomar injeção. Não vou citar o nome agora aqui, porque não convém, né? Não vem ao caso. Comecei a tomar uma injeção que o doutor receitou. E essa injeção só podia ser tomada uma a cada 15 dias, uma a cada 1 mês, e eu tomava uma por semana, de tanta dor que eu tinha na coluna. E eu não sabia, apesar de eu ser enfermeira, eu não sabia, porque a gente não é obrigado a saber tudo, né? Eu não sabia que a injeção era corticoide. O médico mandou, simplesmente confiei e eu mesma aplicava em mim. Então começava a doer minha coluna, eu ia lá, aplicava a injeção. E a injeção, ela é corticoide puro. E corticoide em excesso no organismo causa um estrago. Então, de repente, eu comecei eu tinha 75 quilos, eu já fui para 95 quilos, 96, ganhei quase 20 quilos de inchaço, comecei a passar muito mal. Eu tinha a sensação assim de que minha pressão ia lá no pé, ia ferir a pressão estava 12/8 normal, transpirava demais. Uma sensação assim de estômago cheio o tempo todo, não conseguia comer nada, não descia nada, porém ganhando peso, que era inchaço, né? Eu sei que minhas roupas não serviam mais, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia tomar banho em pé, eu tinha que sentar porque eu não aguentava o meu peso, porque eu sempre fui magra, e de repente aquele peso exorbitante, 20 quilos para mim, aí causou problema no meu joelho, nos 2 joelhos, meu corpo inteirinho encheu de estria. Quanto a estria é o de menos, né? Mas se as irmãs vissem, os irmãos soubessem o tanto de estria que saiu no meu corpo. Para quem é muito ligado à vaidade, ia ser um estrago isso, mas eu, como estava ligada no céu, então aquilo para mim era um mero detalhe. E não conseguia tomar banho sozinha, minha filha tinha que me ajudar a tomar banho, meu marido tinha que me ajudar a tomar banho. E era uma vida para eu levantar da cama. A hora que eu levantava, eu passava mal, tinha que deitar. E o meu marido, ele trabalha em Americana. Eu moro em São Manuel, são 2 horas daqui. E a minha filha mora em Bauru, porque ela é fisioterapeuta lá. Então, tinha a hora que coincidia dos 2 estarem aqui comigo. Tinha a hora
que não tinha nenhum dos dois. Os dois tinham que ir embora para trabalhar. E ficava eu e Deus aqui, na minha casa. Irmãos, era assim uma situação que eu falava, Senhor, sou só eu e o Senhor agora. E os cachorros, né, que meus cachorros fazem muita companhia para mim. E eu falava para Deus, Senhor, eu não consigo nada sozinha, eu não consigo. E por último, irmandade, se eu não estiver esquecendo mais alguns sintomas, por último, o meu cabelo já era para baixo da cintura. E o Senhor me deu o dom da libertação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é dele. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou usar o meu cabelo como... Qual alma que o Senhor manda orar, eu vou orar com o meu cabelo para libertar as pessoas. Isso foi algo entre eu e Deus. Assim como fez Sansão, Deus não deu o cabelo dele para usar como força. Eu falei para Deus que era algo meu e dele, que eu ia usar o meu cabelo para, em nome de Jesus, libertar as almas. Foi algo que eu fiz com Deus. E meu cabelo foi crescendo cada vez mais, porque eu consagrei o meu cabelo ao Senhor Jesus. Consagrei meu cabelo ao Senhor Jesus e aquilo foi crescendo, ficou lindo, meu cabelo lindo, do jeito que eu queria. Que dava para amarrar assim na mão, sabe? E impor sobre a enfermidade das pessoas. E então, o adversário, como ele é muito sujo, ele foi tocar naquilo que era de Deus. Que era, não que é, né? O Senhor permitiu ele tocar. O Senhor permitiu ele tocar em tudo, na verdade. E eu tava ali, aguentando, firme. Fiquei acho uns 3 meses sem poder congregar. E de repente, irmandade, o meu cabelo começou a cair. O excesso de corticoide. Começou a cair meu cabelo. Cair. Meu cabelo tinha acho que 70 centímetros. Começou a cair, aquele estufo de cabelo caindo. O meu marido olhava aquele estufo de cabelo no chão, eu nem pegava mais. Aí eu desanimei mesmo. Eu olhava assim no chão, eu falava, santo Deus, meu marido pegava, falava assim, glória a Deus, pegava aquele estufo no chão, glória a Deus, Senhor, esse cabelo é seu. O tanto que caiu agora é 3 vezes mais que o Senhor vai devolver para ela. Em cada tucho desse na cabeça dela, o Senhor vai devolver. Ele profetizava. E ele chorava. Cada tufo que ele pegava, ele chorava. Aí ele fez um voto com Deus, que se Deus devolvesse o meu cabelo, ele ia levantar a testemunhar. Contar para a Irmandade. E eu falei para Deus que eu contaria aqui. E quando Deus me tocar, eu conto na igreja também. Aí cada tufo, irmão do céu, só quem é mulher sabe o valor que tem um cabelo para mulher, tanto em quesito cabelo da mulher, vaidade, bonito, quanto na espiritualidade, né? O quanto é importante. Aí eu perdi todas as forças, sabe? Eu falei, Senhor, eu consagrei meu cabelo a Ti, e o Senhor tá deixando ele tocar no meu cabelo. Aí eu tava em casa assim, eu falei pro meu marido, eu não aguento mais ficar aqui dentro, eu não aguento andar, esse cabelo caindo. Eu puxava assim, o cabelo caía, saía na minha mão. Aí eu falei, eu vou marcar uma dermatologista, porque eu não posso ficar assim. Aí eu peguei e marquei uma dermato. E não tinha vaga, e Deus é tão bom que a moça conseguiu me encaixar para ela me atender, e por fim a outra moça não foi, me passaram na frente de todo mundo. Cheguei lá, a doutora muito boa mesmo, né? E ela, abaixo de Deus, ela falou, olha, Ana, se você tivesse demorado um pouquinho mais, você ia ficar careca. Eu falei, tá repreendido, doutora. Ela falou, é sério. Ela falou, mas pelo que eu vi aqui, a gente vai conseguir dar um jeito. Você vai voltar a ter seus cabelos de volta. Eu falei, glória a Deus. Aí ela me deu os medicamentos para eu tomar, que era de 3 a 6 meses.
E a gente orando, buscando, não só pelo meu cabelo, minha saúde, eu tava arrasada, eu tava acabada. E comecei a fazer o tratamento do cabelo e demora, né, para começar o efeito. Aí eu falei pro meu marido, aí vamos para São Paulo que eu quero pôr cabelo. Meu cabelo tá caindo e eu quero pôr cabelo. Aí que foi o negócio, eu fui pôr a mão no que não era para eu pôr a mão. O senhor permitiu a medicina, mas o restante era dele, era tudo dele. E eu não, fui para São Paulo, fui num salão lá, chegamos no salão para eu pôr cabelo, onde eu achei que tava faltando, e nós chegamos num salão muito chique mesmo, onde vai só atriz, onde só vai gente famosa. E nós fomos. Meu marido entrou comigo no salão, na sala de espera, assim. Olha, gente, eu tenho 45 anos de idade. E a vida inteira frequentei salão, né? Mulher é mulher. E eu nunca vi, na minha vida inteira, eu nunca vi uma Bíblia em um salão. Eu nunca vi. E eu tava assim, transtornada. A gente fez uma viagem até São Paulo. E depois de São Paulo, meu marido queria me levar para passear um pouquinho na praia ali, dar uma volta de carro ali. Eu falei, eu não quero ir em lugar nenhum, eu quero ir embora. Eu tava deprimida, eu tava acabada, eu tava gorda, inchada, roupa não servia em mim, eu passava mal do nada. Aí ele falou, você quer pôr o cabelo? Vamos pôr o cabelo que vai te animar um pouco mais então. E fui nesse salão. Cheguei nesse salão, sentamos ali, tinha umas revistas. E eu tava perturbada, a cabeça perturbadinha. Sabe quando você tá no ambiente, mas você não tá ali? Perturbada eu tava. Aí sentamos, meu marido olhou, ele falou assim, olha amor, uma Bíblia. Ele falou pra mim, eu falei, Bíblia? Ele falou, é. Aí ele pegou a Bíblia assim, coincidentemente, que a gente sabe que não é coincidência, Deus, quando Ele quer falar, Ele fala do jeito que Ele quiser. Tava lá a Bíblia aberta aqui em João 2, na mesma página, João 2 e 3. Em João 2, o Senhor transforma a água em vinho. E em João 3, é sobre o... eu esqueci agora. João 3, ele fala sobre o nascimento, de nascer de novo, de ser uma nova pessoa. E aí perguntam para ele, mas como? Vai voltar para a barriga da mãe para nascer de novo? Não, é nascer da alma e do espírito, né? Nascer uma nova pessoa. E aí meu marido leu assim, falou para mim, mas eu nem gravei direito, sabe? Tão transtornada que estava a minha cabeça. Aí a moça me chamou para mostrar os cabelos que tinha, quais eram os métodos de aplicação e qual que eu queria, que não sei o que. E mesmo elas falando para mim, viu, mas seu cabelo já é comprido, por que você vai pôr mais cabelo? Mesmo assim eu não ouvia, eu queria pôr porque eu queria pôr. Aí acabou de pôr, nós fomos pagar. Na hora do pagamento ficou caríssimo, porque era salão renomado. O cartão não passava, no Pix não passava, tentamos a primeira vez, não passava, tentamos a segunda vez, não passava, tentamos a terceira vez, na terceira vez que o cartão foi passar, era o Senhor impedindo e eu fiz. Eu não consultei o Senhor, o desespero tomou conta de mim, eu fui e fiz. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso e tão misericordioso, que se não fosse a misericórdia dele, a gente não estaria nem aqui. Que nós saímos de lá, olha como que eu tava perturbada. Meu cabelo caindo, coloquei cabelo. Daí eu colocava a mão no meu cabelo, não, mas isso, eu sentia aqueles nós na minha cabeça, eu falava, não, mas esse não é o meu cabelo, eu não quero isso. Aí eu surtei porque não era meu cabelo, porque eu não queria aquele cabelo. Meu marido, coitado, já não sabia mais o que fazer comigo.
Não, amor, calma, até crescer um pouquinho mais o seu, depois você tire, que não sei o que, que não sei o que. Tá, ok. Mas o mais impressionante foi a Bíblia lá dentro daquele salão. Aí entramos dentro do carro, eu falei, deixa eu ver uma coisa. Eu vi esse salão no Instagram. Deixa eu ver, eu vou ver ela no Instagram. Eu quero ver se essa Bíblia está no mesmo lugar onde nós encontramos ela. Todos os vídeos que tinha dessa mulher, desse salão no Instagram, tinha todas as revistas que nós vimos lá. E essa Bíblia não estava em nenhum vídeo. Quer dizer, essa Bíblia estava lá esperando nós. O Senhor queria falar com nós naquela palavra. Presta atenção, irmãos. E eu, tomada pelo espírito da perturbação, porque eu estava tomada, eu estava inchada, eu estava passando mal, o cabelo caindo, eu estava a ponto de ficar doida, com dor, porque mesmo tomando as injeções, a dor não passava, a dor na coluna. Eu peguei e falei pro meu marido, falei, pelo amor de Deus, acha uma congregação e vamos congregar. Acha uma congregação em nome de Jesus. O Senhor levou a gente lá na Lapa. Levou a gente na Lapa, a gente nunca tinha congregado. Fomos muito bem recebidos, graças a Deus. Irmãos, um irmão de fora, de outro estado, um irmão do estado de Maranhão. A palavra estava com ele. Agora me perguntem qual foi a palavra. João 2. A mesma palavra que o Senhor tinha mostrado para nós à tarde na Bíblia do salão. Onde o Senhor transforma água em vinho, onde o Senhor faz um milagre. O Senhor estava dizendo para a gente que ele já estava fazendo um milagre no meu cabelo, que a queda do meu cabelo ia cessar, que eu ia sarar, que ele ia me curar. E eu não conseguia entender. O Senhor falava assim, você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Você vai entender tudo o que está acontecendo. O meu marido chorava, que Deus falava de forma tremenda. E eu ainda olhando, eu sabia que Deus estava falando, mas eu estava voada, sabe? Quando você está fora, você acha que nada mais vai acontecer? Sabe? Quando você está desacreditada? Fala, não tem mais jeito. Sabe quando o cenário fala que não? E aí tem um Deus que a gente crê, que é o Deus do impossível, ele te diz que sim. Esse Deus falava que sim, e eu pensava, a situação que eu já tô, não tem mais jeito. E Deus pregando a mesma palavra que ele tinha dado pra gente à tarde, na Bíblia de um salão. Só tinha eu e meu marido de cristãos dentro daquele salão. Eu sei que o culto foi uma bênção. Chegamos aqui em São Manuel, foram 4 horas de viagem. Chegamos aqui em São Manuel, o Espírito Santo de Deus começou a me tocar para eu tirar aquele cabelo da minha cabeça. Aí ele usou um primo meu de Araraquara, que ele me ligou, ele falou, prima, Deus me deu uma visão, você com um cabelo que não é seu. Tira esse cabelo, dá pra alguém, doa, vende, vê, taca fogo, vê o que você faz com esse cabelo, mas não fica com esse cabelo não. Esse cabelo não é seu. O Senhor, o seu, ele está restaurando. Aí o Senhor confirmou que ele estava restaurando o meu cabelo, restaurando a minha saúde. E hoje eu tô aqui para contar para vocês mais um dos meus testemunhos. Eu quero contar o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é bom, o quanto Ele faz. Basta ter paciência para esperar. Porque eu fiquei em cima de uma cama um ano. Semana sozinha, semana com meu marido, semana com a minha filha. E sozinha. Minha família vinha de vez em quando me ver, mas eu e Deus. Eu e Deus. E outra coisa para finalizar, os médicos não descobriam o que eu tinha. Não tinha como tratar porque os médicos não sabiam. E Deus é tão maravilhoso que minha filha estava aqui comigo um dia, e como ela é fisioterapeuta, ela estudou, e a gente conversando, e eu sou enfermeira, e a gente conversa aqui, conversa ali,
ela falou assim pra mim, ela me chama de Ná, por causa de Ana, né? Ná, você vai fazer esses exames aqui, né? Ela foi falando, eu falei, sim. Ela falou, por que você não pede esse aqui? Mostrou pra mim. Eu falei, você acha? Ela falou, eu sinto isso. Eu falei, então tá, eu vou pedir esse. Acrescentei mais esse no exame de pedido. Na hora de entregar pra médica, a médica falou assim pra mim, quem que pediu esse aqui pra você? Eu falei, ninguém pediu, minha filha sentiu da parte de Deus e acrescentou, aí eu fiz, que era cortisol. A minha filha falou, acrescenta o cortisol aí, Deus tocou no coração dela. A médica falou, nossa, mas seu cortisol tá muito baixo, muito alto. Tá muito alto, menina, isso é um perigo. Isso é um perigo pegar seu rim, paralisar seu rim. Aí falou um monte de coisa. Eu falei, doutora, mas eu não tive culpa, foram as injeções que o doutor me deu que causou esse estrago todo no meu corpo inteiro. Agora a senhora não sabia nem que exame pedir, Deus mostrou para minha filha, ela pediu, é o cortisol. Aí ela falou, olha, você vai ter que fazer dieta disso, dieta daquilo, e é só o tempo para ir melhorando a sua situação. Eu falei, tá bom. Ela falou, porque não tem jeito, não tem cura. Eu falei, doutora, não tem para você. Pro meu Senhor tem cura. Aí passei num outro médico, porque eu não suportava minhas pernas de dor, por causa do peso. Ele falou, sabe o que você tem? É síndrome de Cushing. Aí ele me explicou certo. Lá eu fui pesquisar, eu vi que realmente era tudo aquilo. E que eu já estava sabendo lidar, já estava sabendo... Deus me colocou, né, em pé para eu ir frequentando lugares um pouco mais longe, um pouco mais distante, para eu ir andando um pouco mais e tentar perder um pouco de peso, um pouco de líquido. E por fim, quem foi que descobriu foi Deus, que tocou minha filha aqui, um outro médico ali, mas um médico que falou por cima só ainda. O resto nós pesquisamos tudo, o resto foi oração, o resto, e está sendo até agora oração, porque médico, não estou desmerecendo a medicina, não. Tem médicos muito bons, mas tem uns que ainda precisam estudar bastante, né? Mas, como eu digo, as minhas enfermidades sempre foram para Deus, nunca foi para medicina. Tanto é que eu quebrei a coluna, a minha medula saiu do lugar e o Senhor colocou ela no lugar de volta. E eu voltei a andar, sendo que era para eu ficar tetraplégica. Eu tive um câncer na garganta que era para ter tomado o meu corpo. O Senhor curou, eu não precisei fazer nem rádio nem químio. Então as enfermidades que eu tenho é tudo para o Senhor, é tudo para Ele. Então eu entrego na mão dele e fico em paz, eu descanso, sabe? E assim, do nada, que a gente sabe que é Ele, e de repente Ele vem e faz o impossível. E é isso, irmandade. Se eu não esqueci nada, porque minha cabeça está uma bênção, é esse o testemunho. E o meu cabelo hoje não cai um fio nem na hora do banho. Não cai um fio, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor restituiu todo o meu cabelo. Tem cabelinhos novos nascendo. Eu falo, olha, meus filhinhos, que lindos. Eles estão nascendo. Eu já perdi 10 quilos. Vou perder mais 10 em nome de Jesus. E eu digo que eu venci mais uma, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Esse é o meu testemunho. O que era impossível para mim, para Deus, foi totalmente possível. Ele me curou de tudo que foi estragado, que a doença proporcionou, o Senhor me curou. Fez um estrago mesmo, pensa no estrago. Estrago mesmo, estrago. E o Senhor me curou. Tá bom? Esse é mais um testemunho. Eu desejo que vocês também almejem o que vocês esperam do Senhor, que o Senhor venha conceder o desejo do coração de vocês. E uma ótima noite, a santa paz de Deus.